Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Telo e nesse vídeo eu estarei falando sobre equação de segundo grau do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero. Espero que gostem, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Vamos lá? Equação de segundo grau do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero. Estarei identificando cada letra que significa dessa equação e mostrando como identifica uma equação de segundo grau. A equação de segundo grau é formada por um polinômio do segundo grau com uma igualdade e ficaria na forma reduzida ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde os expoentes estão na forma decrescente. Vamos lembrar, o maior expoente da equação de segundo grau seria o 2, o próximo seria 1, quando não aparece é 1, e o termo independente, ou seja, o termo independente é grau zero. Então a gente vai ver essa representação. Se todos os coeficientes, que são esses números antes da incógnita, forem diferentes de zero, a gente vai ver que é uma equação completa. Os exemplos, né, A, B, C aqui, você pode identificar os coeficientes através do expoente da incógnita. Quando está acompanhado da incógnita ao quadrado, é o coeficiente A. Quando está acompanhado da incógnita do expoente 1, é o coeficiente B. E o termo independente de x, né, será o C. Então, esse seria o A, B e o menos 6 seria o C. Lembrando que o sinal vai junto. O A não apareceu aqui, o coeficiente do x ao quadrado não apareceu. Quando não aparece, é 1. Então, seria 1. E o outro seria o menos 5, lembrando que tem que colocar o sinal. E o termo independente seria o 2, né? Que não tem incógnita, então ele vai ser o 2. E poderá ser um número decimal, que os coeficientes são reais. O A nunca pode ser zero. Por que o A nunca pode ser zero? Porque vai desaparecer o termo ao quadrado e isso descaracteriza uma equação de segundo grau. Aí seria uma equação do primeiro grau. Então, sempre esse coeficiente vai ser diferente de zero. Os outros podem ser iguais a zero. Mas quando for completa, né, todos os coeficientes são diferentes de zero. Lembrando sempre que vem o sinal junto, no caso aqui o termo independente seria menos 1. Então, como eu já disse, a incompleta, o B ou C pode ser zero. Né? Podem ser os zeros 2 ou um dos dois. Então, quando acontecer que um dos dois ou os dois serem zero, é chamado de uma equação incompleta do segundo grau. Lembrando novamente que o A nunca pode ser zero. 2, aqui no caso 2, menos 1, 1. Né? Quando não aparece é 1, então aqui o sinal negativo caracteriza que é menos 1. Esse aqui, ó, o termo de grau 1, que é o x, não aparece. Quando isso acontece, o b é igual a zero. Esse é o termo independente, que não tem incógnita, é sempre o c. O termo que não tem incógnita é sempre c. Esse aqui parece o termo de x elevado a 1, que é o grau 1. Então, ele é o b, né, coeficiente b. E o termo independente não aparece. Então, ele vai ser zero. No caso aqui, só aparece o termo ao quadrado. Quando isso acontece, só vai ter o coeficiente a. E os outros coeficientes vão ser iguais a zero, porque não aparece o termo de grau 1, nesse terceiro exemplo aqui, não aparece o termo de grau 1, então vai ser zero, e não aparece o termo independente, então vai ser zero também. Quando um dos coeficientes b ou c ou os dois serem zero, é uma equação de segundo grau incompleta. E
novamente, o a nunca é igual a zero, porque se o a for zero, não vai ter o termo ao quadrado, porque vai ficar zero vezes x ao quadrado. Zero vezes x ao quadrado é zero. Então, aí não vai ser uma equação do segundo grau, vai ser a equação do primeiro grau, ou simplesmente uma igualdade. Então, o resultado, que é chamado de solução, que é chamado de raiz, são os valores que, quando substitui o x da expressão, o resultado vai ser igual a zero, ou seja, vai ser uma afirmativa, uma expressão verdadeira. No caso, no exemplo, x ao quadrado menos 1 é igual a zero, a solução ou as raízes é igual a 1 ou menos 1. Vamos lá, substituindo x por 1, vai ficar 1 ao quadrado menos 1 é igual a zero. Isso é verdadeiro. Menos 1 ao quadrado, toda base elevada a expoente par, o resultado é sempre positivo. Então, se é sempre positivo, que o resultado é 1. 1 menos 1 vai dar zero. Então, uma igualdade verdadeira. Se a igualdade é verdadeira, esses dois valores são soluções, são raízes, então eles são resultados da equação do segundo grau. Logo, para encontrar a solução de uma equação do segundo grau, é preciso analisar se ela é completa ou incompleta. Porque existem maneiras diferentes de resolver a equação completa e a incompleta. No caso dessa aula, desse vídeo, é para a solução da equação do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero. Vamos imaginar que é uma equação do primeiro grau, que vocês já viram, já fizeram bastante exercício sobre isso em épocas anteriores. Tudo que tem incógnita, no caso aqui a incógnita é x, de um lado que não tem incógnita para o outro lado. Ou seja, o mais c não tem incógnita. Então eu passo para o outro lado e fica menos c. Então vai ficar ax ao quadrado igual a menos c. O a está multiplicando, quando não aparece sinal, é multiplicação. Se está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar menos c dividido por a. E lembrando também que a diferença da equação do primeiro grau, que é do segundo grau, tem um termo ao quadrado. Ou seja, quando está ao quadrado, passa para o outro lado como raiz quadrada. Operação inversa da potência é a radiciação. Então, toda vez que passar para o outro lado raiz quadrada, lembrem de colocar mais ou menos a raiz quadrada de menos c sobre a. Porque tanto faz o valor positivo ou negativo, quando elevado ao quadrado, o resultado fica positivo. Então, sempre tem que estar o mais ou menos raiz de alguma coisa, raiz quadrada de alguma coisa. Exemplo, 3x ao quadrado menos 27 igual a zero. Então, temos que manter a incógnita em um lado da equação, em um membro da equação, e o que não tem incógnita, o termo independente, para o outro lado da equação, para o outro membro da equação. Lembrando que a primeira parte da equação é o primeiro membro, a segunda parte é o segundo membro. Então, vamos passar o menos 27 para o outro lado, termo aditivo, vai ser igual a 27. Então, está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. Então, 27 dividido por 3 vai dar 9. Toda vez que tiver o termo ao quadrado, passo para o outro lado, raiz quadrada. Não esquecendo de colocar o mais ou menos na raiz quadrada, no caso aqui de 9. A raiz de 9, é igual a 3, porque 3 vezes 3 dá 9, ou 3 ao quadrado dá 9. Então, o resultado dessa equação, as soluções dessa equação, as raízes dessa equação são 3 ou menos 3. Ou seja, o resultado, os valores que posso substituir nessa equação e torná-la verdadeira, seria o 3 e o menos 3. Então, mais algumas equações para vocês visualizarem.
x ao quadrado, qual é a solução da equação x ao quadrado menos 9 é igual a zero? No conjunto R. Lembrando que conjunto R são os reais, né? Natural, inteiro, racional e irracional unidos dão dá o conjunto real. Então, x ao quadrado menos 9 é igual a zero. Tudo que tem incógnita de um lado, que não tem incógnita para o outro. O menos 9 passando para o outro lado vai dar 9, que é o princípio aditivo. E quando tiver ao quadrado, passa para o outro lado como raiz quadrada, não esquecendo do mais ou menos. Então, a gente já viu que a raiz quadrada de 9 é 3. Então, o resultado vai ser mais ou menos 3. Ou seja, as soluções, as raízes, o resultado da equação do segundo grau tem como valores o menos 3 ou 3. Então, o conjunto solução seria o menos 3 e 3. Outro exemplo, 16x ao quadrado menos 1 igual a zero. Resolver essa equação no conjunto R. Então, toda vez, tudo que tem x de um lado que não tem x para o outro, então menos 1 passou para o outro lado, troca o sinal, fica mais 1. Usamos novamente o princípio aditivo. Depois, está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Né? Tudo que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Dá 1/6, 1/16. E quando está ao quadrado, né? Aqui estava o x ao quadrado, né? Tem que estar o x ao quadrado. Já passa para o outro lado, raiz quadrada. Então, mais ou menos a raiz quadrada de 1 sobre 16. A raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 dá 1. E a raiz quadrada de 16, 4, porque 4 vezes 4 dá 16. Então, as raízes dessa equação, menos 1/4 e 1/4. Então, solução, menos 1/4 e 1/4. Aqui tem o termo quadrado, porque ainda não passou a raiz para o outro lado, tá, gente? Aqui tem o termo quadrado. Ficou omitido aqui, mas tem o termo quadrado. Mais algumas equações da forma x ao quadrado mais c igual a zero. Terceira. Determine os valores reais de x para que se tenha 3x ao quadrado menos 60 igual a zero. Então, como todos os termos dessa equação são divisíveis por 3, então vocês podem dividir tudo por 3 ou fazer o processo que estamos fazendo. Tudo que tem incógnita de um lado, letra de um lado, que não tem letra para o outro lado. E depois passar dividindo sem problema algum. Como aqui pode também fazer, dividir tudo por 3, vai simplificar a equação para x ao quadrado menos 20, né? Porque 3 dividido por 3 dá 1, 60 dividido por 3 dá 20, 0 dividido por 3 dá 0. Passa o menos 20 para o outro lado, vai ficar mais 20. Como é o quadrado, passa para o outro lado raiz quadrada, mais ou menos raiz quadrada de 20. Fazendo a decomposição, né, a fatoração, né, desse número 20, vou escrever da forma 4 vezes 5. Como a raiz de 4 eu consigo extrair da raiz, é um resultado inteiro, que é 2, então vai ficar mais ou menos 2 raiz de 5. O 5 não tem raiz exata, não é um resultado inteiro, é um número decimal infinito, ou seja, é um número irracional. Então, ele não tem resultado inteiro. Aí, o resultado da equação, as soluções da equação vão ser, ou as raízes da equação vão ser menos 2 raiz de 5 e 2 raiz de 5. Solução, menos 2 raiz de 5 e 2 raiz de 5. Quarta, qual é o conjunto de solução da equação x ao quadrado mais 4 igual a zero em reais? Como estamos fazendo, tudo tem x de um lado que não tem x para o outro. Mais 4, passa para o outro lado, fica menos 4. Como é o quadrado, passa para o outro lado como raiz quadrada, não esquecendo do mais ou menos raiz quadrada de menos 4. Como aqui o índice é par, é raiz quadrada, o índice é par, o expoente era 2, passou para o outro lado como raiz quadrada de menos 4, não existe nenhum valor que multiplicado por ele mesmo dá um número negativo. Então não existe raiz real de índice par, que é o índice aqui 2, que é raiz quadrada,
de índice par de número negativo. Então, ou seja, o índice é par 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Qualquer índice par não existe raiz de número negativo de qualquer índice. Então, aqui a gente finaliza como sendo solução vazia. Ok? Não tem solução, não existe raízes reais para essa equação. Espero que tenham gostado. Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e comentem as suas dúvidas, sugestões de novos vídeos que eu estarei sempre vendo e atualizando o canal. Até o próximo vídeo.